Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o libertarianismo. Eu sou o Lug e esse aqui é o canal Estado Zero. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o Estado, se ele é um amigo ou inimigo das liberdades individuais. E aí, o que você acha? O que você acha? Qual é a sua opinião? Você ama o Estado, você odeia o Estado ou para você tanto faz? Eu tenho a minha opinião. Eu acho que o Estado mais atrapalha do que ajuda. Não somente por causa do Estado em si, mas por causa dos políticos. Os políticos são seres que estão ali apenas para defender os seus próprios interesses e não o do cidadão. Essa é a minha opinião. Esse é um exemplo que eu gostaria de colocar aqui. No Reino Unido, o governo vai proibir o anúncio de fast food na TV e na internet. Eles acham que com isso aí vai melhorar o problema da obesidade infantil. Eu acho que não vai ter nenhum efeito prático. Segundo eles, de cada 3 crianças, uma é obesa no Reino Unido, e algum político achou que precisa resolver esse problema baixando uma lei. Através de uma canetada, ele vai lá e vai tentar resolver esse problema. Mas perguntando para os pais, os próprios pais dessas crianças não veem nenhum problema com os filhos. Então, é um exemplo que eu gostaria de dar aqui de legislações que não levam a nada. Então, mas vamos aí, vamos assistir o vídeo e depois a gente fala um pouquinho. Valeu! O Estado, amigo ou inimigo da liberdade? Você já parou para refletir sobre o quanto o Estado interfere em nossas vidas? O governo está presente em quase todos os aspectos do nosso dia a dia, seja nas leis que seguimos, nos impostos que pagamos, nas regulações que orientam nossos negócios e até nas decisões que tomamos. Mas a questão que fica é: o Estado é realmente um aliado da liberdade ou, na verdade, ele age como um obstáculo? Hoje, vamos explorar o libertarianismo, uma filosofia política que valoriza, acima de tudo, a liberdade individual e defende a limitação do poder estatal. O libertarianismo pode ser definido de forma bastante simples. Ele é uma filosofia que coloca a liberdade do indivíduo no centro das preocupações políticas. Para os libertários, a principal função do Estado deveria ser proteger os direitos individuais e garantir que cada pessoa possa viver sua vida como quiser, desde que isso não prejudique os outros. A ideia aqui é que o governo não deve interferir mais do que o necessário na vida das pessoas. Isso significa que o Estado deveria ter poucas funções e um poder muito bem controlado. Os libertários acreditam que o governo deve ser limitado a apenas algumas funções essenciais. Entre essas funções, estariam garantir a segurança pública, promover a justiça e proteger o país de ameaças externas. Fora isso, a intervenção estatal deveria ser mínima, permitindo que as pessoas tenham liberdade total para tomar suas próprias decisões e viver suas vidas como bem entendam. Essa ideia é chamada de governo mínimo, e ela está no cerne do pensamento libertário. Agora, vamos pensar na prática. Um dos principais exemplos de como o Estado pode interferir na liberdade individual é através da burocracia. Se você já tentou abrir um negócio no Brasil, sabe como o processo pode ser longo e complicado. Há inúmeras etapas, documentos para preencher, taxas a pagar, autorizações para conseguir. E cada uma dessas exigências do governo é, na verdade, uma barreira à liberdade de empreender. Para os libertários, essa burocracia toda é um exemplo claro de como o Estado impede as pessoas de tomarem suas próprias decisões. Outro exemplo claro de interferência estatal está nas regulamentações. O governo cria uma série de regras e normas que controlam como os negócios devem operar. Isso pode parecer algo positivo à primeira vista, já que as regulamentações muitas vezes têm a intenção de proteger os consumidores. No entanto, quando há um excesso de regras, o resultado é justamente o oposto. As regulamentações podem sufocar a inovação, impedir o crescimento de pequenas empresas e, em última análise, restringir a liberdade das pessoas. Para os libertários, quanto menos regulamentação houver, mais espaço haverá para a criatividade e a inovação.
Além das regulamentações, outro aspecto importante da interferência estatal são os impostos. Quanto mais impostos você paga, menos dinheiro tem para gastar da maneira que você deseja. Para os libertários, a tributação excessiva é uma forma de coerção, pois o governo está essencialmente retirando uma parte do fruto do seu trabalho. Isso é visto como uma violação da liberdade individual, já que cada pessoa deveria ser livre para decidir o que fazer com seus próprios recursos. No campo da economia, os libertários acreditam que o mercado deve ser o mais livre possível. Isso significa que as trocas econômicas deveriam ser voluntárias e que as pessoas deveriam poder fazer negócios livremente, sem interferência do governo. Eles argumentam que, quando o Estado intervém demais na economia, isso acaba criando distorções e ineficiências. Um exemplo claro disso são os subsídios e as barreiras comerciais, que protegem certas indústrias em detrimento de outras, impedindo a livre concorrência e a inovação. A defesa de um governo mínimo está, portanto, diretamente ligada à ideia de que a liberdade individual deve ser preservada acima de tudo. Os libertários argumentam que o poder corrompe e que, quanto mais poder o governo tiver, maiores serão as chances de abusos. Ao limitar o poder do Estado, reduz-se o risco de que ele interfira indevidamente na vida das pessoas. Nesse sentido, o governo deveria ter apenas o poder necessário para garantir que os direitos básicos dos indivíduos sejam respeitados, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Mas o que os libertários propõem na prática para limitar o poder do Estado? Eles sugerem uma série de medidas. Uma delas é a descentralização do poder. Ao invés de concentrar o poder em um governo central forte, como ocorre na maioria dos países, os libertários defendem que o poder seja distribuído entre governos locais. Isso tornaria mais fácil para os cidadãos controlarem seus representantes, haveria uma maior agilidade na resolução de problemas e seria uma garantia de que o governo não se tornaria opressivo. Outra proposta libertária é a privatização de serviços que atualmente são oferecidos pelo Estado. Serviços como educação, saúde e transporte poderiam ser administrados por empresas privadas ao invés do governo. Os libertários acreditam que a competição no setor privado garantiria que esses serviços seriam mais eficientes e de melhor qualidade, além de permitir que as pessoas tivessem mais opções e liberdade de escolha. Um exemplo prático de onde a intervenção estatal no Brasil pode ser prejudicial é o sistema de carteira assinada para o trabalhador criado por Getúlio Vargas nos anos 40. No Brasil, contratar um funcionário envolve uma série de burocracias e altos impostos que pesam tanto para o empregador quanto para o empregado. Além do salário, o empregador é obrigado a pagar uma série de encargos trabalhistas, como FGTS, INSS e férias, que muitas vezes representam quase o dobro do valor pago diretamente ao trabalhador. Isso encarece o custo de contratação e dificulta a criação de novos postos de trabalho. Para pequenas e médias empresas, essa carga muitas vezes inviabiliza a contratação formal, o que acaba promovendo o desemprego ou forçando as empresas a optarem pela informalidade. Agora, imagine se o governo acabasse com estas barreiras. O custo de contratação cairia, mais empregos formais seriam gerados e o mercado de trabalho seria mais dinâmico e inclusivo, favorecendo tanto os empreendedores quanto trabalhadores. Países como Singapura, Hong Kong e Nova Zelândia, que possuem economias mais liberais e menos regulamentação, são exemplos de como a limitação do poder estatal pode promover o crescimento e a inovação. Nessas nações, os empreendedores têm mais liberdade para criar, sem serem sufocados pela burocracia ou por regulamentações excessivas. Os resultados são impressionantes: mais inovação, mais oportunidades e uma economia mais dinâmica. Agora, vamos voltar à questão central. O Estado é amigo ou inimigo da liberdade? Para os libertários, a resposta é clara. Quanto mais o Estado interfere, mais ele limita a liberdade individual.
E quanto mais liberdade as pessoas tiverem para tomar suas próprias decisões, mais próspera será a sociedade como um todo. É por isso que os libertários defendem um governo mínimo que se limite a garantir a segurança, a justiça e a defesa do país, deixando o restante para a iniciativa privada e para os indivíduos. No entanto, surge uma nova pergunta: se o Estado deve ser limitado, quem deveria controlar os recursos da sociedade? A resposta libertária para essa questão é simples: os indivíduos. Para eles, as pessoas são perfeitamente capazes de tomar suas próprias decisões sem que o governo precise intervir. Cada indivíduo deve ter o direito de controlar o que é seu, seja sua propriedade, seu trabalho ou seu dinheiro. E ao fazer isso, a sociedade como um todo se beneficia, pois a liberdade individual leva à inovação, ao crescimento econômico e a uma maior prosperidade para todos. Por fim, chegamos à conclusão de que o libertarianismo oferece uma visão única e poderosa sobre a relação entre o Estado e a liberdade. Para os libertários, o governo deve ser uma ferramenta para proteger os direitos básicos dos cidadãos, e não um agente controlador que interfere em todos os aspectos de nossas vidas. Quanto mais poder o Estado tem, mais ele pode restringir a liberdade. E por isso, a limitação do poder estatal é essencial para garantir que os indivíduos possam viver suas vidas da maneira que escolherem. Mas ainda temos muito a discutir. Se o Estado deve ser limitado, quem deve controlar os recursos da sociedade? Essa é a questão que exploraremos no próximo vídeo. Vamos falar sobre o papel do mercado, da propriedade privada e como os indivíduos podem tomar o controle de seus próprios destinos sem depender do governo. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Estado, amigo ou inimigo das liberdades? Cabe a você tirar as suas próprias conclusões. Espero que você deixe o seu like e, se esse conteúdo for relevante, inscreva-se no canal que vai estar ajudando bastante aí no crescimento. Tudo de bom, até a próxima.